Paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical e eu quero louvar Deus pela sua vida, por poder estar sempre conosco assistindo essas aulas que todo domingo nós postamos no nosso grupo. Dia 18 de outubro de 2020, nós estamos aqui para ministrar através dessa videoaula mais uma lição da nossa revistinha Avivamento para a Juventude, tá? Estamos na terceira aula e eu quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela vida do pastor João, louvar a Deus pela vida do pastor José de Lima, louvar a Deus pela vida do irmão Paulo Modesto, da irmã Sabrina, da irmã Rebeca, de todos vocês que fazem parte do nosso grupo. Estamos com muita saudade de trabalhar junto, cada vez mais perto, mas enquanto ainda não podemos, vamos seguindo aqui com as nossas videoaulas para a gente ir aprendendo cada vez mais. Eu espero que você esteja gostando das nossas aulas, tá? E se você não estiver gostando de alguma coisa, você pode mandar mensagem no grupo, mandar sua sugestão, mandar também o seu comentário de alguma coisa que a gente fale aqui na lição. Vamos interagir, tá certo? Porque quando há interação, há maior aprendizagem, há maior aproveitamento. E nessa lição de número 3, nós vamos estar falando sobre as raízes do avivamento na história da igreja. Nós estamos falando sobre avivamento desde a primeira aula, vamos continuar falando até a aula de número 13. E hoje, a partir dessa aula, nós vamos começar a estudar as raízes na história do avivamento. E o principal objetivo dessa nossa lição é estudar a história dos avivamentos. A igreja, desde o seu nascimento, né, a inauguração da igreja, a igreja passou por vários momentos na sua existência onde ela foi avivada, tá? Então nós temos vários momentos de avivamento na história e a gente vai estar vendo isso aqui hoje, tá certo? Mas antes da gente entrar na nossa lição, nesse primeiro vídeo, eu quero destacar algumas coisinhas com vocês, tá? Primeiro, é possível estar na igreja sem ser avivado? É possível estar na igreja sem ser avivado? Eu separei 2 textos aqui da Bíblia para a gente conversar um pouquinho, se isso é possível. Estar na igreja sem ser avivado. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 a 3, Jesus vai ordenar João para ele escrever uma mensagem à igreja de Sardes. E ele vai dizer nessa mensagem, tá, que ele conhece as obras de Sardes, e ele vai dizer que Sardes tem nome de que está viva, mas está morta. Em outras palavras, Sardes era um defunto bem maquiado. Em outras palavras, Sardes estava bem exteriormente, mas estava morto interiormente. Ou seja, tinha morrido. E por causa disso, Jesus disse para a igreja de Sardes: olha, eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, também no mesmo capítulo de número 3 do Apocalipse, versículos 15 a 19, Jesus vai falar com Laodiceia, a igreja de Laodiceia que todos nós conhecemos. E ele vai dizer que essa igreja, a igreja de Laodiceia, era uma igreja morna. Não era nem fria e nem quente, era morna, estava naquele meio termo. E Jesus diz, olha, porque vocês estão nesse meio termo, eu vou vomitar vocês da minha boca, tá? E Jesus vai dizer que aquela igreja estava tendo uma postura a ponto de dizer o seguinte, olha, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Então aquela igreja não estava enxergando o estado espiritual diante de Deus em que eles se encontravam. Eles estavam mornos na presença de Deus e não reconhecia isso. Só reconhecia o seu exterior, que era belo, que era rico, que tinha riqueza, tinha dinheiro, enfim, mas não reconhecia como estava por dentro. Então eu torno a fazer a pergunta, é possível estar na igreja sem ser avivado? Sim, é possível sim estar na igreja sem ser avivado. Porém, se nós estamos na igreja sem sermos avivados ou sem buscarmos ou querermos o avivamento, primeiro, as nossas obras não serão perfeitas diante de Deus.
nós seremos tomados pela mornidão espiritual e tanto um quanto o outro motivo vai trazer ou vai causar em Jesus uma insatisfação ao nosso respeito. E eu acredito que tanto eu quanto você, nós queremos agradar a Deus e não desagradar a Deus, né? Então, tanto a morte espiritual quanto a mornidão espiritual, que são consequências da falta de avivamento, tá? Traz descontentamento em Jesus a nosso respeito, tá? Quando nós olhamos em Mateus capítulo 25, nós vemos Jesus contando a parábola das 10 virgens, e aquelas 10 virgens estavam aguardando o noivo, porém, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. As prudentes tinham reservas, né, de azeite nas suas lamparinas e as loucas não. E quando o noivo, diz a Bíblia, tardou em chegar, as 10 dormiram. Porém, quando se ouviu o brado, aí vem o noivo, as prudentes se despertaram e saíram de encontro ao noivo, e as loucas não tinham mais reserva para sair de encontro e acabou ficando para fora quando a porta foi fechada. Então, a falta de avivamento faz com que a gente perda a sensibilidade e a audição espiritual diante do brado, aí vem o noivo, tá? Então, é só quem está avivado na presença de Deus que entende que o noivo está chegando e, por isso, precisa estar acordado e precisa estar com reserva na lamparina, tá? Então, é possível estar na igreja sem ser avivado? Sim, porém, as suas obras serão imperfeitas diante de Deus, você será tomado pela mornidão espiritual, tá? Também pela cegueira espiritual, e também será tomado pela surdez espiritual, tá certo? E pela falta de intimidade, de reserva na presença de Deus. Então, tudo isso é causa da falta de avivamento, tá? É possível estar na igreja sem ser avivado, porém, em outras palavras, para resumir, Jesus não vai estar nada contente com você, tá certo? Então, vamos buscar pelo avivamento. Outra coisa que eu queria destacar, por que o avivamento é importante? Por que eu preciso tanto de avivamento na minha vida e por que eu preciso conhecer sobre o avivamento? Romanos capítulo 13, eu quero ler esse texto, Romanos capítulo 13, versículo 11 diz assim: "E digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé." Então, por que eu preciso, ou melhor, por que o avivamento é importante? Porque o avivamento, ele traz vida para nós, ele nos desperta do sono espiritual, ele nos faz nos voltarmos para a palavra e para a presença de Deus. O avivamento genuíno, bíblico, produzido pelo Espírito Santo dentro de nós, faz nós ardermos de vontade de ler a Bíblia, de orar, de buscar a presença de Deus e de entender que a vinda dele está próxima. O avivamento faz nós conhecermos, abrir os nossos olhos para o tempo que nós estamos vivendo. Então, por que o avivamento é importante? Porque me desperta, tá? O avivamento é importante porque ele me desperta, ele faz eu acordar e entender que a nossa salvação está mais próxima de nós do que quando nós aceitamos a fé, tá? Agora vem uma outra questão que eu gostaria também de destacar. Viver o avivamento só na história ou viver na prática? Como essa lição nós vamos falar sobre as raízes do avivamento na história da igreja, e para isso nós vamos ter que retornar lá no século XVI, no século XVII, no século XVIII, onde nós vamos falar sobre alguns pontos da história do avivamento na igreja, a gente precisa entender o seguinte: tem pessoas na igreja que só vivem o avivamento na história. Ah, no tempo da minha mãe era assim. Ah, no tempo da minha avó acontecia isso. Ah, no tempo do meu pai acontecia isso. Vivem o avivamento só no passado, tá? E eu espero que você não seja desses adolescentes, mas que você seja alguém que viva o avivamento no presente.
E nós precisamos viver o avivamento no presente. Sabemos que a história é importante, até porque a lição vai nos dizer, tá, que a história vai criar em nós raízes e não âncoras. Uma raiz, ela alimenta uma árvore através dos nutrientes que ela pega do fundo da terra. Já uma âncora faz a gente parar, ficar estagnado em um determinado lugar. Então aqueles que estão como âncoras vivem o avivamento só no passado, né? Dizendo, no tempo da minha mãe acontecia isso, no tempo do meu pai acontecia isso, no tempo do meu avô era assim na igreja e tal e tal e tal. Mas aqueles que vivem, que olham para a história do avivamento e criam raízes, eles são alimentados, incentivados a buscar mais a presença de Deus para viver o avivamento no presente. E aí eles vão crescer como árvores maravilhosas, vão dar frutos e o nome do Senhor vai ser glorificado. E quando nós olhamos para essa história, nós passamos a fazer uma leitura do nosso tempo, uma leitura dos nossos dias. Porque quando nós olhamos para a história do avivamento, nós vemos que antes do avivamento chegar, existia primeiro uma crise espiritual no meio das pessoas. E aí Deus levantava e despertava homens e eles pregavam, anunciavam, oravam, buscavam e Deus trazia o avivamento e as pessoas eram avivadas, havia conversões, havia arrependimento, pessoas eram salvas de pecados horrendos, pessoas iam se convertendo em lágrimas, em choros e em arrependimento. Se você ler o livro Heróis da Fé, por exemplo, você vai ver como que aqueles homens viviam uma vida avivada e esse avivamento que inundava o coração deles, Deus usava a vida deles e fazia com que aquele avivamento passasse a outras pessoas de maneira que o nome do Senhor era glorificado. Então, por que devemos estudar a história do avivamento? Porque a gente precisa entender que essa história, a história do avivamento, é um convite para nós olharmos para o que o Senhor fez no passado, tá? Na perspectiva de nós clamarmos para Ele fazer no presente e mudar a nossa geração. Hebreus capítulo 3, versículo 8 diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós vamos ver que o mesmo Deus que avivou a igreja no passado, que avivou o povo no passado, é o mesmo Deus que pode também avivar no presente. Busque a presença de Deus e seja avivado em nome de Jesus. Logo mais a gente volta com a segunda parte da nossa aula, em nome de Jesus.